Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse espaço que o Senhor agora nos proporciona para que nós possamos estar estudando a Tua Palavra. Capacita, Pai, cada um de nós para ouvir e aplicar essa palavra nas nossas vidas. E o Senhor prepara o nosso coração para tudo que seja dito, seja falado aqui, seja para honrar e glorificar o Teu nome. Capacita também, Pai, o nosso professor Ricardo, para que ele venha falar aquilo que o Senhor quer que ele fale. Que Teu Espírito Santo conduza tudo em todas as palavras e ações aqui nesse grupo. Nós te somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, em primeiro lugar, eu vou pedir para quem puder manter aí os microfones aí mutados, né, como sempre. O pessoal não está acostumado aí. Essa pandemia fez todo mundo se acostumar, né, com videochamada. Então, quando você está com o áudio fechado é melhor, porque não fica aquele monte de barulho se somando, né? E se você puder também, quiser também manter seu vídeo aberto, pode manter. Se quiser manter fechado, o vídeo não tem problema. Só mais o áudio mesmo, ok? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Ricardo, eu sou aqui do Espírito Santo. Eu sou pastor aqui na Igreja Ministério Fonte de Vida. E estou envolvido num projeto de plantação numa igreja, numa congregação, né, de uma região de baixa renda. Inclusive, conto com as orações dos irmãos aí. Tem sido algo muito abençoador, mas ao mesmo tempo muitos desafios, né? Quem é líder aqui, o pastor aqui, tem aqui o reverendo Ricardo aqui, meu xará, sabe do que eu estou falando, né? E outros queridos aí que estão envolvidos aí, sabe como que é. É muito prazeroso, é uma honra estar envolvido na obra de Deus, mas são muitos desafios. Eu sou casado com Sara, sou pai da Pamela e da Poliana. A Pamela tem 21 anos e a Poliana tem 12. Aí talvez você olhe pra mim e você fala assim, nossa, esse cara novo já tem uma filha com 21 anos. Só tem a carinha de novo assim. E é isso. E amo dar aula de teologia, ministrar. Sou professor aqui no CETAPS também, que é uma escola de teologia aqui no meu estado. Aqui eu dou aula de história da igreja. E vou começar agora, daqui a 2 semanas, uma turma sobre filosofia. Também faço licenciatura em filosofia na Unip. Estou envolvido com a FATERJ já há alguns anos, né? Sou formado bacharel pela FATERJ. Estamos aí cursando também o mestrado. E é um prazer poder contribuir com os irmãos aí, né, com essa disciplina. Para quem não sabe, essa disciplina na realidade, faz parte de algumas aulas que eu ministrei na minha igreja aqui no ano passado. A gente fez uma escola teológica durante aquele período inicial da pandemia, né? Funcionava online. Então eu preparei esse material para ministrar, foi uma dentre muitas disciplinas que eu ministrei, né? E eu mostrei para o Clovão, ele achou interessante e acabou gerando essa ideia de fazer uma disciplina eletiva. É um tema muito importante da gente falar, da gente ministrar, mas é apenas uma introdução. A gente não tem a ideia de ser exaustivo aqui, até porque o tempo não permite. Então, um ponto de partida aí para, de repente, os irmãos começarem a pesquisar, aqueles que já têm um conhecimento poderem firmar aí mais o conhecimento. E é isso, tá? Sobre o conteúdo, o que a gente vai falar? Serão 4 aulas, eu já postei lá no grupo, né? A gente dividiu em 4, vão ser 4 encontros, mais ou menos 1 hora aí, e depois a gente abre espaço para perguntas, comentários. Quem quiser fazer algum comentário, faz um sinal ou bota no chat aí que a gente abre para participação também. Eu gosto, inclusive, disso, né? Dessa aula mais participativa. Nas 2 primeiras aulas nós vamos falar sobre seitas e heresias. Nessa primeira aula vai ser mais para conceituar e definir um pouco as coisas. E depois a gente vai pegar alguns exemplos de algumas seitas, de algumas heresias, né? O que elas têm que é contrário à palavra de Deus. E depois, a terceira e a quarta aula, a gente vai falar sobre... Deixa eu até abrir, deixei aberto aqui o material. A gente vai falar sobre as teologias antropocêntricas, né? Só para vocês terem uma ideia, vamos falar sobre a teologia relacional do processo. Talvez esse termo seja novo para alguns, né? Vamos falar sobre quem são os proponentes dessa teologia aqui no Brasil, principalmente. Vamos falar também sobre teologia da prosperidade e a teologia do coaching, que é uma teologia um pouco mais nova aí, ok? Então esse vai ser o conteúdo, vão ser os conteúdos que nós vamos abordar. Deixa eu fazer a apresentação aqui do conteúdo da aula de hoje para a gente já iniciar.
O irmão Isaías perguntou se pretende falar sobre a TMI, Teologia da Missão Integral. Não, dessa vez não. É até uma sugestão boa para, de repente, a gente fazer pode fazer depois a segunda etapa aí falando sobre isso, né? Como eu falei, esse tema é muito amplo, né? Então é mais uma introdução mesmo. Em 4 aulas é complicado falar de tudo, né? Mas fica aí para uma próxima oportunidade. Inclusive, muito bem lembrado. Bom, vamos lá, antes de mais nada, eu já separei os textos aí para facilitar a nossa leitura. Depois vocês vão receber o PDF, principalmente nesse período aí, quem acompanhou a nossa saga aí com relação ao site, viu que a gente ficou 5 dias aí sem ter acesso ao nosso site, né? E hoje ele retornou, mas tá com algumas instabilidades. De vez em quando ele sai fora do ar, então a gente pede a compreensão dos irmãos com relação a isso. Enquanto isso, eu vou mandar o PDF também para vocês. Na verdade, mesmo o site estando no ar, eu vou mandar o PDF, porque eu sei que a gente gosta de ler no celular, no tablet, enfim. Fica aí até para os irmãos que quiserem imprimir também, né? E é isso. Então vamos ler alguns textos aqui para a gente começar e para facilitar também a compreensão do que a gente vai abordar. Então, antes de entrarmos no conteúdo do nosso curso, façamos a leitura de 2 textos da palavra. O primeiro texto vai ser 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. O próximo texto é Judas, versículos 3 e 4. Né? Amados, embora estivesse muito ansioso para lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas confiadas aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Tá? Então, logo no início aqui do primeiro parágrafo, vai falar o quê? Vai falar que existe uma grande quantidade de assuntos doutrinários e teológicos que são polêmicos, né? Quem é crente há algum tempinho já percebeu isso, que no meio da igreja, no seio da igreja, a gente tem alguns assuntos que causam grande polêmica, né? São muitas dúvidas, né? Vários pensamentos, várias escolas, né? E seitas, heresias é um desses temas, né? Que quando a gente fala sempre gera um pouquinho de polêmica. E por conta dessa polêmica que há não só em torno desse tema, mas como de outros temas polêmicos, muitos têm a tendência de querer evitar. Ou seja, não vou falar sobre isso não, porque um argumento até que eu coloquei, que é muito usado nesse sentido, é que esses assuntos fazem mais calor do que luz. Discutir sobre isso aí, falar sobre isso aí não vai gerar nada, vai gerar só calor e não vai gerar luz, né? Só que como deu para perceber pelos textos que nós lemos logo de cara, né? É papel nosso, né, como cristãos e também como igreja de Cristo, batalhar contra os erros doutrinários, né, que tentam perverter a mente e o coração das pessoas. E aproveitando aqui as palavras de Tomás de Aquino, não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a verdade é negá-lo. Ou seja, quando eu me calo, simplesmente me calo, né, não defendo a verdade, eu estou aprovando, de uma certa maneira, eu estou aprovando. Não defender a verdade é mesmo que negá-la, né? Então, uma frase muito conhecida de Tomás de Aquino que reflete um pouco desse pensamento. Por isso, então, a partir dessa aula, nós vamos tentar, né, conceituar, eu digo tentar no sentido do pouco tempo que a gente tem, né? O que é uma seita, o que é uma heresia, de forma que não só a gente consiga saber identificar quando a gente tiver contato com uma heresia, com uma seita, né, com um ensino doutrinário que está contra a palavra de Deus, né? A gente esteja preparado para isso, para saber identificar, como também a gente esteja preparado para ajudar as pessoas que estão sendo enganadas por esses ensinos, né? Para que elas possam abrir os olhos, para que elas possam entender que não é isso que a palavra fala. Então essa é a nossa ideia aí, ao mesmo tempo que um desafio, né, em 4 aulas, fazer isso. E uma pergunta muito comum quando a gente vai tratar desse assunto é por que nós devemos lidar? Na verdade são 2, né? Por que, como lidar? Então, por que a gente deve tratar disso? Por que a gente deve tratar desses temas polêmicos, seitas, heresias, e como que a gente deve lidar? E 1 Pedro 3, 15 e 16 vai responder isso. Ele vai falar o seguinte: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre
preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados, né, de suas calúnias. Né? Então, como a gente pode perceber nesse texto aqui de 1 Pedro, tem muita coisa legal, muita coisa interessante para a gente ponderar, para a gente falar, né, nessa passagem. Só que o objetivo do nosso estudo, eu quero chamar a atenção de vocês para pelo menos dois. Né? Em primeiro lugar, Pedro aqui nos responde o porquê, ou seja, ele nos chama a atenção ao fato de que nós devemos estar preparados para responder acerca da razão da nossa esperança. Então, é dever de todo cristão saber responder por que a gente crê, como que a gente crê, por que a gente pensa assim. Né? Então, a gente tem que estar preparado para isso, para dar a razão, né? Explicar detalhadamente por que a gente crê daquela forma. E aí eu coloquei aqui outro ponto positivo de quando a gente começa a se preparar nesse sentido, conhecer acerca da nossa fé, é que na medida que a gente tem contato com um ensino errado, isso nos força a fazer uma contraposição com o pensamento bíblico. Ou seja, eu tenho contato com o ensino errado, eu conheço o certo, eu vou contrapor. Eu falo, opa, isso aí não está certo. Segundo as Escrituras, segundo a Palavra de Deus, não está correto. E quando a gente começa a praticar isso, né, a gente vai solidificando o pensamento correto. Nós vamos ficando cada vez mais hábeis, né, no sentido de conseguir identificar, né, e a nossa fé vai ficando cada vez mais solidificada. Então isso é muito interessante. Em segundo lugar, Pedro vai falar sobre como nós devemos lidar com esse tema, né? Principalmente no sentido quando vamos aconselhar alguma pessoa, evangelizar alguma pessoa que está sendo enganada por alguma seita, por alguma heresia. Pedro vai falar que nós devemos lidar com mansidão e com temor, ou seja, não devemos deixar de falar o que devemos falar, mas devemos falar com amor. E isso é muito importante. Às vezes, muitas pessoas se esquecem disso. Naquela ânsia de querer provar que estão certos, naquela ânsia de querer, às vezes até convencer, né, a pessoa esquece ali a questão da mansidão, a questão do temor ao falar, ao tentar, né, ensinar o que a Escritura fala. Então, algumas coisas também que a gente tem que ponderar. Em primeiro lugar, tem a ver até com o que a gente falou, o segundo ponto lá. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu separei os textos aqui para a gente ler. João 16, 7 a 10 diz o seguinte: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Né? Então, em primeiro lugar, temos que lembrar disso. Quem convence é o Espírito Santo. Não vou conseguir convencer o cara segundo a minha própria capacidade intelectual. Eu vou argumentar assim, assim, assado, e vou fazer esse cara entender por bem ou por mal que ele está errado. Não, é o Espírito Santo que convence. Né? Temos que falar? Temos. Com mansidão, com temor, mas temos que lembrar que é o Espírito Santo que faz esse trabalho de convencer da justiça, do pecado e do juízo. Né? Em segundo lugar, Mateus 28, 19 e 20, muito conhecido, né, vai falar que nós fomos enviados a pregar o Evangelho a toda criatura. Não podemos escolher, né? Temos que falar a todos, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, é um ponto que nem precisa explicar muito, né? Fomos enviados para pregar o Evangelho todo, né? E falar que está errado é pregar o Evangelho também. Meu comentáriozinho do Eduardo aqui, Eduardo Medeiros. Sabemos da importância desse estudo e acho que a FATES deveria ter uma disciplina sobre seitas e heresias, logo depois de História da Igreja e Filosofia. Excelente dica, o Eduardo. A gente tem muitos planos aí, quem sabe, né? Quem sabe esse conteúdo aqui não pode ser engordado aí, vamos colocar assim, né? E de repente virar uma disciplina com mais conteúdo aí. Inclusive, até aproveitando a sugestão do irmão aí que falou sobre a TMI. Ô Ricardo. Fala, Clavão. Dá licença aí, entrando. Mas já vai fazer parte da grade dos cursos básicos do médico bacharel, viu? Ah, beleza. Caiu. O Lavão estava falando, mas caiu, deve ter caído a internet dele lá. Mas muito boa a sua colocação, Eduardo, muito boa.
Então, continuando aqui. Outro ponto importante é que a nossa intenção é levar a pessoa até Cristo, não competir com ela. Isso aqui é muito importante falar, porque às vezes a gente vê muito isso na internet, né? Rede social, principalmente, a galera quer ganhar a briga ali. Tipo, se na realidade o cara não quer convencer o outro que o outro tá errado porque tá preocupado com a vida dele. Não, ele quer ganhar a briga. Né? Quem me segue em rede social, você vai ver que você não vai me ver envolvido em briga política, em briga de nada. Sabe por quê? Porque eu não sei vocês, não sei se vocês já viram alguém ser convencido no Facebook. Vocês já viram alguém numa discussão lá sobre alguma coisa? Aí o cara fala, rapaz, esse argumento que você usou aí me fez mudar de lado. Realmente você tá certo. Eu nunca vi. No Facebook ninguém muda de ideia, cara. Nem no Facebook, nem no Instagram, nem em rede social. Isso aqui, ou qualquer outra coisa que você acha que alguém tá errado, que você quer convencer ele do erro, é coisa para um trabalho de discipulado, um trabalho de evangelismo, um trabalho ali tete a tete, proximidade, sabe, intimidade, com mansidão, com temor, né, com sabedoria, né? E temos sempre que lembrar isso. Eu não estou ali para ganhar uma questão intelectual, né? Vou mostrar para esse cara que eu sei mais do que ele. Vou mostrar para esse cara que os argumentos dele não são bons. Vou refutar ele aqui todinho. Não, a ideia não é essa. A ideia é levar o cara até Cristo. Judas 23, né, muito conhecida essa passagem, vai dizer o seguinte: a outros, salve-nos arrebatando-os do fogo, ou ainda, mostre misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Então, nossa intenção tem que ser sempre essa, de fazer o máximo para levar a pessoa até Cristo. Claro, sem negociar os princípios bíblicos, sem negociar a verdade, mas tendo sempre em mente isso. Nós estamos aqui para ganhar uma competição. O Eduardo colocou aqui outra coisa: vivemos numa época de fragilidade emocional e narrativas vitimistas. Isso impede os bons momentos de Deus combater os erros, seitas e heresias. Verdade. Isso é fruto desse momento que a gente está vivendo, né? As pessoas hoje estão com muita dificuldade de interpretar muitas vezes o que você fala, principalmente internet, porque é um texto, o texto é frio, o texto não tem vida. Então você escreve uma coisa lá. Eu, por exemplo, quando eu uso o WhatsApp, eu prefiro muitas vezes gravar o áudio, porque o áudio ali você tem o tom da voz, a forma como você imposta a voz, diz muita coisa. O texto dá margem para várias interpretações. Então, isso é muito importante. Mas lembrar sempre disso aí, né? O Clavão colocou: olha o reverendo Ricardo com a primeira dama aí, ó. Então, a gente tem sempre que ter isso em mente. Clavão. Outro ponto aí que a gente deve ser levado em consideração é que devemos orar a Deus para que Ele nos use. É Deus, é o Espírito Santo, é Ele que faz a obra. Efésios 6, 19, 20 vai dizer: orem também por mim, para que quando eu falar seja me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. A pergunta é: será que a gente tem agido assim, dessa forma? Será que sempre quando a gente vai evangelizar, quando a gente vai falar com alguma pessoa, a gente tem feito como Paulo fala aqui, né? Para que o Senhor Deus nos dê a palavra correta, nos dê a forma de falar correta, para que a gente consiga, não através da nossa capacitação, mas através da ação do Espírito Santo, levar aquela pessoa ao convencimento de que ela está errada, né? Paulo fala aqui, né? Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem. Será que a gente tem o tempo todo, né, nesses embates aí, a gente tem permanecido em Cristo, né? É uma pergunta que fica aí para a nossa reflexão. E a gente tem que ponderar esse ponto aí também. Tá. Continuando aqui, então, vou passar um pouquinho para a parte de definição, tá? Ó, a palavra seita, comumente usada em nosso idioma, é oriunda do latim secta, né, que pode significar tanto seguir quanto cortar ou truncar um galho. Para quem não sabe o que é truncar é dividir, serrar, né, fatiar mesmo, né? No grego, a palavra usada para se referir à seita, principalmente no Novo Testamento, é haireses, que pode significar escola, partido, grupo ou facção. E é usada não apenas no aspecto religioso, mas também para se referir a qualquer grupo que tenha um pensamento diferente do outro, como um partido político ou até uma equipe de médicos, por exemplo. Então isso é importante de pontuar. A palavra haireses no grego não é usada só no aspecto religioso. Quem estuda filosofia, por exemplo, já deve ter contato aí quando você vai estudar alguns pensadores, você vai ver essa palavra em alguns momentos, né? O léxico hebraico, aramaico e grego de Strong, muito conhecido aí, né, da galera que está sempre preparando o sermão e faz a exegese ali, gosta aí de ir no grego ali, no hebraico, para
ver as palavras com mais profundidade, o que ele vai dizer sobre Hairez, o Strong, né? Pode significar escola, aquele que é escolhido, grupo de homens escolhendo seus próprios princípios, seita, partido e dissensões, né? Então pode significar esse monte de coisas aí. E o primeiro a usar a palavra seita, né, com a conotação vigente em nossos dias, foi Agostinho de Hipona, que aplicou como sinônimo de dissidência do cristianismo de sua época. Então Agostinho foi o primeiro a usar a palavra seita, veja bem, não a palavra Hairez. A gente viu que Hairez, a gente vai ver até de maneira mais aprofundada daqui a pouquinho, que a gente vai analisar alguns textos, mas Hairez tem esse sentido também, mas no sentido que a gente usa hoje dentro do aspecto religioso, o primeiro a aplicar essa palavra de maneira estrita foi Agostinho de Hipona, né? E em nossos dias a palavra continua tendo uma conotação pejorativa, principalmente quando é usada dentro do conceito religioso, partindo da ótica cristã, né? Tanto que muitos aí, se você falar que o cara faz parte de uma seita, de uma heresia, o cara não vai aceitar, o cara não vai receber aquilo ali, não vai ouvir aquilo ali de maneira tranquila, ele vai se sentir ofendido. Não, tua igreja é uma seita, o que você segue é uma seita, né? O cara não vai aceitar. Eu lembro, alguns anos atrás, um rapaz que depois ele começou a frequentar a nossa igreja, se converteu, mas ele veio do Seixonoye. E conversando com ele, eu lembro que eu caí na bobagem, numa das conversas, falar com ele, cara, isso aí é uma seita, isso é uma heresia. Ele não sabia nem o que é, mas a palavra seita para ele, olha que ele não tinha entendimento. Ele se sentiu ofendido. Não, cara, você não pode falar isso só porque a minha crença é diferente da sua. Eu pedi desculpa ali, porque a minha intenção não era ganhar briga, né? Não era ofender o cara. E expliquei para ele o que era o entendimento de seita, de heresia, e né, consegui ali manter o diálogo amigável com ele. Esse cara depois, graças a Deus, reconheceu Cristo como o único suficiente Salvador, né? Começou a frequentar a igreja, foi batizado e até hoje está na presença do Senhor, graças a Deus. E ele era do Seixonoye, né, divino do Seixonoye. Então é um ponto importante. No Novo Testamento, nós iremos encontrar a palavra Hairezes sendo mencionada 9 vezes na maioria de textos paulinos, né? Então a gente vai encontrar a palavra Hairezes. Aí vai mudar muitas vezes a questão de tradução, mas quem tiver o dicionário grego lá e puder conferir, vocês vão perceber que sempre é a mesma palavra, Hairezes. Aí às vezes ela é traduzida como seita, às vezes é traduzida como partidos, às vezes como facções, às vezes como heresias. Eu vou ler os textos, queridos, porque eu acho muito importante a gente ter os embasamentos. Como seita, por exemplo, a gente vai ver ali em primeiro lugar em Atos 24:5. Diz assim: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus no mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Atos 24:5. Né? Então a palavra, a tradução foi traduzida, Hairezes foi traduzida como seita mesmo. Atos 24:14 vai falar assim: porém confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamo seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. Né? E o último ainda usando que foi traduzido como seita, né? Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Né? Aí você vai ver como partidos em Atos 5:17, em primeiro lugar. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. A gente vai encontrar também em Atos 26:5, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E por último, 1 Coríntios 11:19, por último dos partidos, né? E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Né? A gente vai ver também essa palavra sendo traduzida como facções, Gálatas 5:20, quando Paulo fala das obras da carne, ele vai falar idolatria, feitiçarias, inimizade, rixas, ciúme, iras, discórdias, divisões e facções. Quando você vai lá no grego, vai estar a palavra Hairezes. Né? E heresias, a gente vai encontrar em 1 Pedro 2:1. Tá assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Né? Então, como é fácil notar, fácil perceber, dentro do contexto neotestamentário, não há nenhuma referência à palavra
Haireses que não seja dentro do contexto religioso. Todas as aplicações, as 9 vezes que a gente vai ver essa palavra surgir no Novo Testamento, está sempre se referindo ao contexto religioso, como seita, como partidos religiosos, como facções, divisões, como heresias. Então sempre como algo negativo, algo que não é ruim. E é esse contexto que interessa para nós. Tá? Dando continuidade aí, quero relembrar aqui um pouquinho um conceito que é muito caro para nós reformados, né, que é o conceito do sola scriptura. Né? O que diz aí o texto? Ó? Um dos princípios básicos da reforma protestante ocorrida no século XVI é o sola scriptura, ou somente a escritura, que ao ser declarado tinha a intenção de não só combater as heresias que tinham se instalado no seio da igreja, como também afirmar a suficiência da palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia é a única regra de fé e de prática. Né? Quem faz parte de uma igreja histórica, uma igreja reformada, geralmente está acostumado a ouvir isso. Né? A Bíblia é a única regra de fé e de prática. Né? Isso vem exatamente desse princípio, que é um princípio advindo ali da reforma. Né? Só a Escritura, só a palavra de Deus. E por que a gente deve resgatar? Em primeiro lugar, porque esse conceito, acredito que a maior parte dos irmãos, se não todos, vão concordar comigo, esse conceito do só a Escritura, ele está meio perdido hoje, está meio desgastado, ou aliás, está meio esquecido, né, até como eu coloquei na apostila. As pessoas têm esquecido de levar os seus pensamentos, as suas doutrinas, os seus ensinos, né, a palavra, para ver se a palavra realmente está falando aquilo ali. Né? Tem muita coisa que é defendida, vou passar a palavra para o reverendo Ricardo, tem muita coisa que é defendida, ensinada, propagada, né, sem ao mínimo se pensar isso. Será que a palavra aprova isso? Pode falar, querido. Pode abrir o microfone e falar. É verdade. Eu fiquei... Eu sempre acompanhei. Aqui também nós temos várias seitas que nos agridem, levam os nossos membros. Tinha uma, quando eu morei no Ceará, a gente chamava de a seita Gavião, porque ela gostava de levar pintinho novo das igrejas. Gente nova que se convertia e levava, porque era a congregação cristã do Brasil. Sim. E o primeiro princípio é a falta da sola escritura, né? Se só tivesse a escritura, nenhuma das seitas elas nasceriam. Todas elas têm um caráter místico, uma iniciação mística, um anjo por alguém. Eu certamente você vai falar isso aí no meio do caminho, mas a coisa mais importante de tudo é a sola escritura mesmo, porque ela agride o membro da seita. Quando nós chegamos para ele dizendo assim, rapaz, eu só creio na Bíblia, isso dependendo da pessoa, ela pode entrar num questionamento próprio ou até ser agredida, né? Porque ela diz, não, mas eu tenho meu livro, eu tenho esse outro, eu tenho essa outra coisa aí. Você falou duas coisas bem interessantes que eu quero até aproveitar. Você falou da questão que se fosse só a Bíblia, só a Escritura, não teria essa quantidade, né? Não teria, na realidade, seitas e heresias. Não teria. A gente não estaria nem tendo essa disciplina aqui. Porque se as pessoas se pautassem na palavra, a gente não teria problema, realmente. E você falou essa questão aí, que as pessoas às vezes vão usar esse argumento, né? De, eu tenho meu livro aqui, eu tenho a minha regra de fé e de prática aqui. Eu lembrei aqui de uma situação. Eu tenho um amigo, cara, o cara é amigo meu das antigas, né? Vocês devem ter percebido que eu sou músico, né? Além de pastor, eu sou músico, né? Tem os instrumentos aí, ó. E eu tinha um cabelão grandão, cabelo batido na cintura. Toquei em um monte de banda de rock aí. E hoje eu continuo tocando, né? Assim, hoje tem um trabalho mais focado na guitarra, violão. O Eduardo, que é nosso amigo, também é músico muito bom, também conhece aí, me acompanha lá no Instagram. Quem quiser depois conhecer meu trabalho no YouTube, fica à vontade. Mas eu tenho um amigo dessa época que frequentava a mesma igreja que eu, chegamos a tocar junto e tal. E do nada, assim, o cara se dizia cristão, do nada o cara virou a casaca e falou que era mormon. Foi para os mormons. Começou a frequentar lá. E, cara, eu tenho um carinho muito grande por esse cara. Esse cara, inclusive, foi meu padrinho de casamento, né? E eu falei, cara, eu não vou desistir desse cara, não. O pessoal do nosso ciclo, assim, quando falava dele, zombava dele. Pô, fulano pirou a cabeça. Se bem que ele nunca bateu bem na bola, a galera falava isso, né? Porque ele tinha ido para os mormons. Falei, pô, vou tentar, né, ver o que acontece com esse cara. Comecei ali a marcar umas reuniões, ele vinha aqui em casa, tomava café comigo, a gente foi conversando. E eu fui tentando primeiro uma aproximação. E
Em determinado momento ele falou assim, cara, semana que vem, mesmo horário, eu posso voltar aqui pra gente falar sobre isso? E eu fui devagar, né? Eu fui com muita calma ali, com muita mansidão, tentando ganhar a confiança dele. Aí eu falei, não, pode, vem aí semana que vem. Aí ele falou assim, eu posso trazer o livro dos Mormons? Eu falei, pode, traz ele lá. Só que a gente vai confrontar tudo na Bíblia. Beleza? Aí ele nunca mais apareceu. Ele nunca mais veio. Aí acontece muito isso, né? Quando eu falei que eu ia confrontar na palavra, eu já estava preparado, eu comprei inclusive material que falava o que os Mormons defendiam, o que eles pensavam. Eu já ia me preparar para refutar, segundo a Bíblia, né? Mas aí ele não veio. É esse que é o grande problema. E não é um cara assim, que você fala assim, mas ele conhecia pouco da palavra. Não, ele conhecia, porque a família dele, ele era de origem batista, né? Tradicional, então ele nasceu, cresceu, foi batizado na igreja batista desde pequenininho. O pai dele até hoje é diácono da igreja, então não pode não ter um conhecimento genuíno, pode não ter tido uma experiência realmente com Cristo, mas ele conhecia a palavra. Então é importante a gente lutar para resgatar esse princípio. Se a gente resgatasse esse princípio, muita coisa a gente já conseguiria evitar. E em segundo lugar, porque como a gente viu acima, o conceito de heresia na visão cristã se refere a todo ensino que vai distorcer de uma maneira ou de outra o que Deus revelou na sua palavra. Pode ser um ensino que distorce a palavra de forma completa ou parte dela, que é mais difícil às vezes, é mais sutil, né? Às vezes tem até algumas igrejas que a gente considera como igreja cristã e que não é cristã. Aí às vezes você até tem músicas deles que são bonitas, você até canta e tal, mas não é cristã. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, acho que vai citar alguma coisa que tem a ver com eles. Os irmãos talvez conheçam aquele grupo Voz da Verdade, tem umas músicas aí que o pessoal acha bonito, eu particularmente não gosto. Aí eu perguntei para a pessoa, você sabia que eles são unicistas? Aí a pessoa falou assim, eu não sei nem o que é isso. Eu falei, pois é, esses caras não são cristãos não. Não, eles são cristãos. Não, eles não são cristãos não. Aí eu expliquei o que era unicista, daqui a pouco a gente vai falar mais disso, né? E às vezes acontece isso, tem igrejas que a gente considera como igrejas cristãs, mas a gente vai ver que não é, né? Mas vamos lá, vamos continuar que o assunto vai se desenvolvendo devagarzinho aí. O apóstolo Paulo confirma isso, né? Ou seja, na questão dos ensinos que são contrários às Escrituras, e a gente não pode se calar, a gente tem que realmente fazer algo. O que Paulo vai falar em Gálatas 1:9? Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo aqui usa palavras até bem ríspidas, né? Bem duras. Paulo é bem duro, bem firme na forma dele falar. Né? Se anunciar um evangelho fora daquele que você recebeu, seja amaldiçoado, seja anátema. Né? E já seita, quando se fala de seita, seita se refere a todo grupo religioso ou ideológico que prega e segue aquele que prega heresias. Paulo alertou o seu amado discípulo Timóteo sobre como deveria ser seu procedimento acerca disso. O que ele falou para escrever para Timóteo? Prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência. Novamente a gente vê a questão da paciência e doutrina, tem que ter o conhecimento da doutrina bíblica, né? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Se eu pudesse falar com Paulo hoje, eu ia falar, Paulo, chegou esse tempo. Nós já estamos. Na realidade, esse tempo já chegou bem antes da gente, né? Mas hoje está tenso, né? Tá tenso. E eu quero chamar a atenção para uma parte que Paulo fala aqui, ó. Virá um tempo que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, ou seja, dá a ideia daquele que ouve a verdade incomoda, o cara, ai, isso está me incomodando, é mais ou menos o que acontece hoje. Por que às vezes é fácil o cara crer numa heresia? Porque a heresia vai fazer um carinho no coração dele ali, é uma palavra que não machuca, né? E a palavra, a verdade, ela tem que machucar a gente, ela tem que ir lá, porque nós somos pecadores, né? Então a palavra ela tem que ferir o nosso coração, né? Aí o cara, quando não está ligado nisso, ele quer ouvir aquela palavra, aquele ensino que vai fazer um carinho nele, que vai ensinar um monte de coisa errada, que vai fazer um afago nele ali. O Ellison colocou assim, esses dias enfrentamos um problema com um irmão se alimentando daquele grupo do conhecimento proibido, os tais que só chamam Deus de Yahweh. Esse conhecimento é importante, porque alguns irmãos são levados tão facilmente para essas coisas. É verdade. Na verdade, queridos, a maioria das pessoas que estão nas nossas igrejas não conhece a palavra. Por isso que é importante o solo escrito.
As pessoas não conhecem. Estou repetindo aqui para frisar porque é uma grande verdade. Às vezes aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, aquela jovem que está na sua igreja, que você acha que conhece, não conhece. Quando começou essa novela aí da Record, Gênesis, né, eu não assisti nenhum episódio. O tanto de pergunta que eu recebi é absurda. Pastor, é assim mesmo? Eu falei, meu Deus, coisa tão básica, né? As pessoas não sabem. Né? Porque as pessoas não leem. Eu ouvi, na realidade não foi eu ouvir, minha esposa compartilhou comigo, que ela ouviu de uma irmã, de uma cena que aconteceu, eu não lembro bem a cena lá, mas a cena não tem nada, absolutamente nada a ver com o que está na palavra, não tem nenhum registro do que acontece naquela cena. E a irmã achou a cena linda. Nossa, eu achei lindo quando Deus ajuda daquele jeito. Aí minha esposa falou assim, mas não tem isso na Bíblia. Aí a irmã falou assim, mas podia ter, porque é tão lindo. Eu achei tão lindo que podia ter. Né? Então, para os irmãos entenderem como que muitas vezes alguns irmãos, né, se encontram. O Jonatas colocou, as pessoas não querem ouvir sobre a depravação total, querem ter o ego afagado. Exatamente, a gente vai falar um pouco disso mais nas aulas mais à frente, né? Principalmente quando a gente for falar de teologia do coaching, aí vocês vão ver, tem muito a ver. O Ellison compartilhou o link deles aí, ó. Importante depois vocês terem conhecimento. O Ellison, depois posta lá no grupo, para de repente quem não... Porque depois aqui a galera pode não ter acesso, quem for assistir depois, né? Posta lá, posta o nome do grupo e fala que foi comentado na aula. Beleza? Bom, então, e para cumprirmos esse ensinamento bíblico de maneira correta, devemos conhecer de maneira aprofundada a palavra. Mais uma vez, citando Paulo, ele também orientou Timóteo sobre isso. O que Paulo orientou Timóteo? Que essa orientação é para nós também. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Texto super conhecido, né? Muito conhecido. Estamos aqui numa aula de uma faculdade de teologia, então é importantíssimo a gente reforçar isso. É importante, né? Temos que nos apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, que conhece, que sabe falar, que sabe, enfim, ensinar, que está preparado para isso. Bom, continuando aqui, classificação das seitas. Em seu livro Curso Apologético em Defesa da Fé, o pastor Paulo Sérgio Batista, que é um pastor batista, né? Ele tem o sobrenome Batista e ele é um pastor batista. Ele divide as seitas em 4 blocos. Ele vai chamar de as seitas pseudo-cristãs, ou bloco pseudo-cristãos. O que ele fala sobre esse primeiro bloco? São grupos advindos do cristianismo, mas que rompem com a ortodoxia bíblica em suas doutrinas centrais. Exemplo, Testemunho de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, Mormons e o pentecostalismo unicista, que é o grupo lá do Voz da Verdade que eu citei para vocês anteriormente. O Voz da Verdade, para quem não sabe, eles são unicistas. O que é unicista, para quem ainda não, de repente, não conhece essa terminologia? Eles não creem na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Eles não creem. Eles são modalistas. O que é modalista? Eles acreditam que Deus é um só e que agiu durante a história e age até hoje, né? De modos, por isso modalista, diferente. Né? Em alguns momentos ele agiu como pai, em outros momentos ele agiu como filho, quando ele encarnou, né? Mas era Deus. E em alguns momentos ele age como Espírito Santo. Né? Então é um Deus só, não são 3 pessoas, não, eles não acreditam na Trindade, na doutrina da Trindade. A gente vê isso às vezes de forma muito sutil. Vou citar um exemplo para os irmãos aqui. Talvez os irmãos já leram o livro ou já assistiram o filme A Cabana. Né? Esse livro e filme, ele traz ali uma teologia por trás dele, uma teologia unicista. Além da teologia unicista, traz também uma teologia universalista, que acredita que todos serão salvos. O universalismo prega isso. Que Deus é amor, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. É isso que eles pregam. 2 heresias, né? Sobre a questão do unicismo, quando é que a gente percebe isso? Tem uma cena do filme, no livro também, eu assisti o filme e li o livro, tem uma cena que o cara lá do filme, o ator principal, está conversando com Deus, que é uma mulher negra. Não sei quem assistiu aqui, que pode confirmar. Até de repente me lembrar, porque tem tempo que eu assisti, não lembro todos os detalhes. Mas isso me marcou, porque eu vi claramente ali uma heresia. Ele estava conversando com Deus, Jesus era um cara assim, tá legal, tal, mas quando Jesus sai do ambiente, aí o cara começa a conversar com Deus, que é a mulher negra, e ele fala que Jesus deu a vida, cara, ele deu a vida, ele morreu, ele fez isso, tal. Aí Deus, né, que é a mulher negra, mostra a mão dela com o furo dos cravos e fala, eu sei, eu estava lá com ele. Ou seja, Deus estava com Cristo na cruz. Completamente antibíblico isso, né? Então,
mostra um pouco desse ensino unicista. Mais na frente a gente vai falar um pouco disso aí. Então, o primeiro bloco aí seria os pseudo-cristãos. Segundo são os orientais, são grupos advindos, né, principalmente das grandes religiões hindus, budistas e do extremo oriente. Os Hare Krishnas, o Seishonoye, a Igreja da Unificação, né? É bastante coisa. Inclusive esse livro aqui, queridos, ó, ele é bem grosso, tem bastante coisa aí para quem gosta desse conteúdo, estudar sobre isso é bem legal. E ele analisa várias seitas, né? Ele pega o que eles pregam, o que eles entendem sobre salvação, o que eles entendem sobre pecado, enfim, sobre o juízo final, se vai ter, se não vai ter. É bem interessante. O terceiro bloco aí vai ser os ocultistas, são os grupos cujo fundamento doutrinário se baseia no suposto contato com os espíritos desencarnados, elementais ou entidades de supostas falanges superiores. Exemplo aí a bruxaria Wicca, né? O espiritismo e o satanismo. E por último aí ele vai falar das seitas secretas, né? O último bloco que ele coloca, né? São grupos divididos por níveis de progressão espiritual, cuja doutrina somente é conhecida pelos iniciados de cada grau por eles alcançado. Você vai ter a Ordem Rosa Cruz, a maçonaria, né? E outras dessa mesma linha aí. Tem um comentário aqui. Tá. Então é importante a gente entender. Claro que para o objetivo do nosso estudo aqui, a gente vai tratar basicamente das seitas. Vamos falar mais, né, das seitas pseudo-cristãs, tá? Vai ser o nosso foco. Mas eu achei interessante colocar esses 4 blocos aqui para vocês verem como que esse assunto é amplo, como que não dá para falar. É uma coisa que você tem que se estudar, tem que se aprofundar. É muito conteúdo, né? Não dá para falar em apenas 4 aulas. Nossa ideia é falar mais dentro das seitas pseudo-cristãs, né? Porque está mais próximo da gente. São coisas que a gente muito mais fácil a gente lidar no dia a dia. O Isaías perguntou, essas seitas secretas são tudo oriundas do gnosticismo. Sim, tem um pé no gnosticismo total, né? Essa coisa do conhecimento que é adquirido só para quem é iniciado, um conhecimento a mais, né? Tem um pé total ali no gnosticismo, tem tudo a ver com o gnosticismo, só que com uma outra roupagem, obviamente, né? Mas, aliás, o gnosticismo nunca saiu de voga do plano, né? Tá sempre por ali, sempre foi combatido por Paulo, né? Mas nunca deixou de estar presente de uma forma. Ele muda de roupa, muda de forma, mas está sempre ali. Continuando aqui. Tá, aqui já está no finalzinho. Tá. Doutrinas centrais e linhas teológicas. É importante frisar que existe uma diferença significativa entre o que é uma heresia, uma doutrina central ou base da fé cristã, e linhas ou pensamentos teológicos. Então, é importante a gente separar isso também, né? Uma heresia, como nós já vimos, é todo ensino que contraria de alguma forma a revelação bíblica, ou seja, que vai contra uma doutrina bíblica em sua totalidade ou parcialidade. Então, se vai contra a Bíblia, é uma heresia, tá? A gente já deu para entender isso. Já as doutrinas centrais ou doutrinas bases da fé cristã, ou doutrinas basilares, como alguns vão falar, como o próprio nome sugere, são aquelas que, em primeiro lugar, vão nos definir como cristãos, né? Então, o cristianismo ele tem um escopo, um grupo de doutrinas, de pensamentos, de ensinos que são que formam a base, que formam a essência, por isso que é chamado de basilar, né? E que são inquestionáveis, não podem de maneira alguma serem rejeitadas, pois vão influenciar diretamente na nossa salvação. Exemplo, eu citei a questão dos unicistas, né? A questão da doutrina da Trindade, né? Um cristão ele crê, né, que o nosso Deus é um Deus, mas são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele crê na doutrina da Trindade. Outra doutrina importante que nos distingue como cristãos é a divindade e a humanidade de Cristo. Na aula que vem a gente vai ver como que determinadas seitas atacam um conceito ou outro. Ou eles vão atacar a humanidade de Cristo, ou eles vão atacar a divindade de Cristo. Eles vão sacrificar um ou outro, né? A salvação pela fé, vou colocar aqui para você ser salvo, não é unicamente pela fé, você tem que fazer alguma coisa. A questão das obras, né? E a gente acha que isso muitas vezes está relacionado só ao catolicismo. Não, tem muitas outras seitas que vão colocar que você tem que fazer determinadas coisas, determinadas obras para ser salvo.
Jesus como único e suficiente Salvador. Essa é uma doutrina cristã. Muitos também vão ser contra isso. E uma pessoa que nega qualquer uma dessas doutrinas não pode ser chamada ou considerada cristã. Você pode até gostar da pessoa, você pode até gostar do cara, pode ser um brotherzão seu, mas se ele nega alguma coisa disso aí, você tem que orar por ele. Você tem que estar preparado para falar do amor de Deus para ele e tentar ensinar o correto para ele, tentar falar o que a palavra fala, mas desculpa, ele não é cristão. Isso é uma coisa que tem que ficar claro para nós. Com relação às linhas ou posições teológicas, são pensamentos que não influenciam em nossa salvação e que geralmente estão mais ligados às denominações, né? Então, por exemplo, linhas escatológicas, né, que dá também um pano para manga aí, né, dá briga isso aí. Pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, aí o cara vai falar que é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, rapaz, é tanta denominação e eu já vi gente brigando por conta disso aí. Mas isso não é uma doutrina central, né, basilar da fé cristã. Se o cara pensa de uma forma diferente de outra, você pode até achar absurdo. Você pode até achar que a forma que você pensa é a forma mais bíblica, é a forma que faz mais sentido com a narrativa bíblica. Mas se o seu irmão pensa diferente, não quer dizer necessariamente que ele não é um cristão, que ele não é convertido, né? Nós não somos salvos pela escatologia. Isso é importante frisar. Questão do cessacionismo e continuismo, também já vi gente brigando por conta disso aí. Isso aí também não vai distinguir a questão da salvação. Pô, mas o cara é isso, o cara é aquilo. Não faz diferença no sentido da salvação. Batismo por imersão ou aspersão, né? Ah, não, mas o cara batiza por imersão. Ainda tem o batismo por efusão, né? Tem imersão, aspersão e efusão, né? Credo batismo, pedro batismo, enfim. Esses elementos são linhas ou posições teológicas, que cada igreja vai ter. O governo da igreja, se é o governo episcopal, se é o governo congregacional, se é o governo presbiteriano, como que vai ser, se é um governo misto, né? De vez em quando as pessoas às vezes me perguntam, mas pastor, qual que você acha melhor? Rapaz, eu acho melhor aquele que funciona. Claro que na Bíblia você vai encontrar algumas coisas ali e tal, dizendo, só que, poxa, o presbiteriano, por exemplo, ele acha que o modelo presbiteriano é o mais correto, é o mais bíblico. O batista acha que o congregacional e por aí vai. Mas isso não influencia na questão da salvação, né? Eu já vi problemas em igrejas presbiterianas por questões de governo e já vi problemas em igrejas batistas. Já vi igrejas presbiterianas funcionarem perfeitamente, ou seja, o governo presbiteriano ali dá certo, e já vi igrejas batistas terem problema por causa do sistema de governo. Então, a gente não pode pegar e bater o martelo de qual que é melhor, qual que é pior. Depende muito. Aí por isso que eu sempre falo que, para mim, o melhor sistema de governo é aquele que funciona. Está funcionando, está dando certo, Deus está abençoando, então é o que importa. Então, a gente tem que saber separar isso. O que é uma heresia, o que é uma doutrina central, né? E o que é uma linha teológica. Heresia, todo ensino que está fora da palavra. Doutrina central não é à toa que está ali no centro, né? Que é o que todos nós, independente da denominação, né? Aquele que se diz cristão tem que crer. Eu citei alguns exemplos ali, mas tem outros. Inclusive, um livro que eu gostaria de indicar, que fala muito sobre isso, é um livro do Wayne Grudem, que é Bases da Fé Cristã. Ele dá lá, são 20 capítulos. Nesses 20 capítulos ele vai falar daquilo que é base da fé cristã. O que o cara tem que crer para ele se dizer que é cristão, né? Então, fica aí a dica. É um livro que, inclusive, não é um livro caro, não. É um livro que você lê rapidinho também, mas é bem legal, né? Ali ele vai abordar as doutrinas basilares da fé cristã. O Eduardo Medeiros colocou Josh McDowell e Don Stewart no livro Entendendo as Religiões Seculares, editora Candeia, classifica o marxismo como religião. Sendo assim, seria uma seita com toda certeza. Mas como poderia classificar essa seita? Pseudo-cristã? Então, cara, esses dias eu até compartilhei um vídeo do... Não sei quem conhece aqui o Projeto Sola, né? Acho que a galera, todo mundo gosta do Projeto Sola, que é um grupo aí que tem boas músicas reformadas. E tem o Gui, são dois Guis, né? Gui e Gui. É o Gui Barbudinho, de óculos, que é pastor também, inclusive. Ele dá uma explicação que eu achei bem legal. Eu compartilhei o vídeo lá. Ele fala que o marxismo é uma religião, sim, né? Porque ele tem todos os elementos de uma religião. Mas ele fala que não só o marxismo, qualquer ideologia, se o cara leva aquilo tão a sério, que ele segue aquilo ali, vira uma religião. Porque qualquer ideologia vai ter... Ele vai usar... Ele vai modelar a vida dele baseado naquilo ali, né? Isso. Aí isso pode acontecer com o marxismo, pode acontecer com a ideologia da direita, do liberalismo. Qualquer uma dessas ideologias pode virar uma religião. Porque, de uma certa forma, elas vão ter um mal, vão ter um salvador,
vão ter um fim, um final apocalíptico, né? Uma redenção. Todas elas vão ter isso, né? Agora, você fez uma pergunta interessante, né? Como poderia classificar essa seita pseudo-cristã? Pseudo-cristão, eu acredito que não, porque Karl Marx era ateu, né? Eu teria que até pensar direitinho sobre o que eles defendem ali para poder classificar. Talvez eles entrariam aí não sei, porque ela não é secreta, né? E é difícil porque você já está entrando na área da política, né? Da ideologia política, mais ideológica. Mas pergunta até boa, vou até pensar sobre isso aí. Nunca parei para pensar dessa forma. Mas qualquer ideologia, isso é importante frisar, qualquer ideologia, Eduardo, pode virar uma religião na vida do cara, como o reverendo Ricardo Bustar colocou. O cara começa a viver por aquilo ali, aquilo começa a nortear, aquilo toma o lugar da escritura, toma o lugar de Deus, toma o lugar da palavra, né? Então, pode acontecer com qualquer ideologia política aí. Jonathan comentou, acontece muito com a idolatria de determinados políticos. É verdade, é verdade. A idolatria é um problema, né, para o ser humano. O ser humano é um ser idólatra. Ele tem uma facilidade de desenvolver idolatria com muita facilidade, né? Não tem jeito. O ser humano é uma fábrica de ídolos. Se não me engano, foi Calvino que disse isso, né? Ele está o tempo todo fazendo isso. Exatamente. A grosso modo, qualquer ismo pode confrontar o cristianismo. Até o cristianismo pode se tornar uma idolatria. E quando eu falo do cristianismo, eu estou falando do cristianismo como um sistema, tá? Tenta entender. Às vezes o cara vive de forma mecânica ali o cristianismo, todas as regras, todas as doutrinas certinhas ali, mas ele não teve um encontro com Cristo, né? Então, o que vai salvar é o encontro dele verdadeiro e genuíno com Cristo. Isso é muito importante. E para concluir, queridos, depois quem quiser comentar e perguntar alguma coisa, só para lendo ali a conclusão, como podemos perceber, em primeiro lugar, esse assunto é bem polêmico, mas não podemos cair no erro de cruzar os braços e nos calar. Deu para perceber isso? É polêmico? Vou parar de falar sobre isso? Não. Não posso cruzar o braço e não vou falar sobre isso para evitar polêmica. Vou dar uma de Jaiminho. Não tem o Jaiminho do Chaves lá? Eu quero evitar a fadiga. A gente podia adotar essa do Jaiminho nas redes sociais. Eu tenho aproveitado minhas redes sociais para espalhar coisas boas. Muito raramente, quando eu vejo que alguma coisa pode ser útil, eu posto, mas eu evito coisas que, por exemplo, postagens de política, porque hoje está complicado você postar determinadas coisas, né? Mas é importante a gente olhar para isso aí. Não pode cruzar os braços e nos calar, mas fazer da forma correta. Como cristãos, devemos zelar pela sã doutrina. Tito 2:1 fala isso. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos ensina que devemos fazer com mansidão e respeito. Falamos isso no começo. Sempre nos lembrando que quem convence do erro é o Espírito Santo, né? João 16:7-10 fala isso, nós lemos. E que não podemos fazer acepção de pessoas. Não posso escolher, aquele cara lá é de uma seita diferente da minha. Que ele morra, que ele se exploda. Não, cara. Não posso fazer. Eu tenho que cumprir o ID, né? O Senhor nos deu a grande comissão, tem que cumprir, eu tenho que ir lá e tentar ganhar. Quer dizer, o Senhor que ganhou, né? Mas tentar convencer aquele cara do erro dele. E, para finalizar, que Deus nos capacite, porque é um desafio grande. Por isso que a gente tem que estar aí na total dependência, né, de Deus e do Espírito Santo de Deus, senão a gente se perde no meio do caminho. Beleza, queridos? Então é isso. O conteúdo de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário para fazer, fique à vontade. Esse é o momento. Cadê o Alisson? O Alisson está calado aí hoje, pô? Tô aqui. Tá aí? Amém, pô. Tá, gostei muito. Tô olhando aqui, é interessante quando você falou aí, porque na verdade o conteúdo tá muito bom e assim, como você falou que eu achei que fosse, você falou que era apenas resumido e pequeno, eu não entendi muito foi muito profundo, para mim foi muito profundo. E quando você fala, principalmente que as pessoas da igreja, o nosso convívio normal, não tem conhecimento muito sobre as coisas, é uma realidade. Elas são levadas por qualquer coisa, o mínimo do mínimo, que você às vezes nem pensa que a pessoa vai pegar, ela pega por aquilo e sai da igreja. Então isso desperta, e esse curso vai despertar em nós, em mim, naqueles que participam, a necessidade de ensinar aos nossos irmãos. Porque senão a gente vai ver esse pessoal doutrinar, e a gente, quando conversa com alguém de seita, de heresia, a gente vê o quão preparados esses caras são. Sim. Entendeu? Para Verdade. entender qualquer coisa, qualquer coisa.
Você vê que nessa época de pandemia, os TJs eles não estão podendo vir nas casas, eles estão ligando. E aí ligaram para minha filha de 12 anos. E eu comecei a ensinar ela a se defender logo com João 1:1 ali, né? Porque eles botam um artigo indefinido ali, e o verbo era um Deus, e aí eu explicando a ela que isso não tinha. Uhum. Então, na aula de segunda-feira dela da EBD, ela já falou isso para os outros alunos da sala dela. Olha aí que legal. Então, quer dizer, você vai repassando um conteúdo, né, que você aprende estudando seitas e heresias, e isso se torna algo viral dentro da igreja. E se torna, as pessoas gostam disso. Mas se a gente se acomodar e ficar dando apenas aquele leitinho, vai ter problema lá, como o caso de Hebreus 5 que fala, né? Já era para estar comendo algo mais sólido. Sim. E está ainda tomando um leitinho, né? Então, assim, me parabenizar pela aula, pelo conteúdo, muito bom. E eu achei, assim, excepcional. Estou já ansioso de eu perder por esse pecado para a próxima quarta-feira. Legal, obrigado aí. E que isso possa servir para despertar. Eu lembro quando eu preparei esse material para dar, eu acabei colocando algumas coisas a mais para passar para vocês hoje, porque aqui é uma faculdade de teologia, então o pessoal que já está com mais, como é que eu diria, estão mais aprofundados no ensino teológico, né? Lá na minha igreja era um pessoal muito cru, então muita coisa eu não falei que eu estou falando aqui, né? Mas é importante a gente falar isso. Você falou dos testemunhos de Jeová, que você falou, né? Que eles têm feito trabalho, estão fazendo mesmo. Outros que fazem trabalho aí, a gente tem que, nesse sentido, bater palma para eles. É uma seita, pregam heresias, não cremos no que eles pregam, mas fazem um trabalho muito bem feito, é os adventistas. Rapaz, o material deles é de primeira, bem produzido, vídeo, conteúdo gratuito. Senta no site. TV. Cara. Isso deve envergonhar a gente. Às vezes a gente tem negligenciado muito nesse aspecto. E conteúdo gratuito, muita coisa gratuita. Eles têm A gente não era nascido, não. Mas quando o Billy Graham veio para o Brasil, ele foi, acho que no Maracanã. Uhum. E ali, se eu não me engano, foram os batistas que trouxeram o Billy Graham para o Brasil. Se alguém tiver essa informação, por favor, me corrija. Foi a época que os adventistas mais cresceram. Por quê? Eles pegaram um evento fechado, colocaram a turma deles do lado de fora do estádio, e esses caras ficavam, os adventistas, né, esses caras no sentido da turma de adventistas, divididos, começaram a evangelizar do lado de fora. Então quem chegava era evangelizado por eles, quem saía também. Pois é. E nessa brincadeira, esses caras evangelizaram o meio mundo. Pois é. E lá, não sei se vocês sabem... Desgramado a português. Verdade. E não sei se vocês sabem, queridos, eles têm um esquema lá no site deles que você cadastra, você bota seu endereço, eles mandam material para você de graça. E material bom. Eu botei lá, cadastrei, porque eu gosto de ter esse material. Eu tenho de tudo aqui, eu tenho desde coisa boa até seitas e heresias, que você tem, como pastor, você tem que pesquisar e estudar para conhecer, né? E eu botei umas coisas lá, cara, eu recebi um monte de material deles aqui gratuito. Só bota o endereço lá, eles mandam material bom, impresso, com qualidade. Eu achava que aquilo era mentira. Não, isso não é possível que eles vão mandar, deve ter um custo. Nada. E eles fazem isso. Por quê? Porque eles estão fazendo um trabalho que a gente às vezes não faz, né? Então é importante isso. O Eduardo colocou que existe alguma possibilidade de comunhão em algum grau com as seitas? Alguma forma de ecumenismo? Eu creio que não. Comunhão no sentido de... Eu entendo comunhão no sentido de adorar o mesmo Deus. O entendimento dele de Deus, de Salvador, de Senhor, não dá para, na minha opinião, ter comunhão. Mas não quer dizer que o cara é meu inimigo. Eu, como músico, por exemplo, eu viajei esse Brasil todo tocando, e eu trabalhava com a pandemia que parou, né? Mas até antes da pandemia eu trabalhava com uma empresa que fabrica cordas e pedais de guitarra. Eu sou consultor dessa empresa. Então eu viajava o Brasil todo dando treinamento para os lojistas, né? E todo estado que eu ia, eu viajava com um representante da marca naquele local. O cara me pegava no aeroporto e a gente saía visitando as lojas. E eu já viajei com tudo quanto é tipo de pessoa que você imaginar. Com espírita, com católico, com evangélico, com ateu, cara que não crê em nada. Então, assim, não dá para ter comunhão, porque quando você fala em comunhão, Eduardo, eu entendo comunhão no sentido do aspecto espiritual, né? A gente não crê igual, mas não me impede de eu estar ali junto com aquela pessoa e de até aproveitar aquela oportunidade para evangelizar. Eu sempre aproveitava, eu sempre dava um jeitinho de
colocar o evangelho, de colocar a palavra ali na conversa, de tentar falar do amor de Deus e fazer aquela pessoa entender que ela estava errada, que ela estava cega, que aquele caminho não era bom. Eu lembro que numa das viagens que eu fui até para São Paulo, eu viajei com um senhor que era espírita. E eu não sei se ele fez isso de teste ou não, ele até me levou naquela... eu tinha que pegar um material lá. A principal casa espírita que tem ali em São Paulo ali, é um prédio gigante, um prédio de não sei quantos andares, o negócio é gigante. Eles abastecem o Brasil todo. Espiritismo kardecista, né? E aí ele parou o carro do outro lado da rua e ele falou assim, cara, se você quiser ficar aqui no carro esperar, eu tenho que entrar lá, talvez você não se sinta vontade de entrar. Eu falei, não, cara, eu vou lá com você. Porque eu sei em quem eu creio. Eu sei que ele está comigo. Eu vou ter medo de entrar num lugar desse? Não, eu fui lá, entrei com o cara. E ele falou que essa atitude minha ganhou ele. Ao ponto de depois, na viagem, a gente foi para os interior, e ele abriu e começou a me perguntar um monte de coisa da Bíblia. Aí eu comecei a falar uma atitude pequena, tá entendendo? Eu não tive uma comunhão a nível de espiritual, né? Como um irmão em Cristo, mas eu tive uma comunhão no sentido de que eu aproveitei aquele momento ali para evangelizar aquele senhor, né? Não sei o que gerou depois, não tenho mais contato com ele, mas a palavra fala que a palavra não volta vazia, né? O Ellison colocou, será que o texto seguinte responde a isso? Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita que está indo além dele, não tem Deus. Portanto, quem permanece nessa doutrina tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vós, mas não trouxer essa doutrina, não recebais nas reuniões em vossas casas, tampouco o saudeis. Verdade, sim. Aí no quesito da comunhão, bem claro esse texto. As igrejas neopentecostais, Universal, Mundial, são seitas, totalmente seitas, totalmente. Quando você pega para analisar o que eles creem, eles são, aí é fácil até de identificar, é do grupo pseudo-cristão, porque eles vão dizer que são cristãos, mas eles adicionam um monte de coisa a mais. Na aula que vem a gente vai falar um pouco disso, vai ficar um pouco mais fácil para identificar, né? A gente vai ver que existem 4 formas de você identificar uma seita. Eles vão trabalhar sempre com as 4 operações matemáticas: soma, subtração, divisão, divisão e... Putz, me fugiu o nome agora. Né? Mas vão trabalhar com as 4 operações matemáticas. E aí vai ficar mais fácil para identificar. Multiplicação, fugiu a palavra, valeu. Laerte colocou assim, enquanto os adeptos de seitas se fortalecem mutuamente, as igrejas evangélicas às vezes se comportam como concorrentes, e não poucas, às vezes, da mesma denominação. Inclusive, verdade. Às vezes é muito triste observar isso. Inclusive, eu estou fazendo um curso de missiologia, eu faço mestrado na FATED, né? Mas estou fazendo um curso de missiologia em outro lugar também. E lá o cara fala muito disso. E a gente observa que, por exemplo, os batistas, eles são muito unidos nesse aspecto. Outras denominações também, claro. Mas os batistas são muito unidos. Eles se apoiam muito. Não é à toa que é uma das maiores denominações. Então, a união nesse aspecto faz realmente diferença, né? Nesse sentido de evangelizar, de avançar para o reino. Irmão, qual atitude devo tomar quando na igreja é tocada em hino de seitas, tipo Prisma? Me desligo dessa igreja? Pergunta boa. Eu já recebi até essa pergunta acerca do grupo Voz da Verdade. Porque tem umas pessoas que ouvem essas músicas, né? É polêmico, vai muito de cada um. Eu penso o seguinte, se a letra não vai contra a Bíblia, né, eu não vejo problema. Eu não tocaria, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja. Eu não tocaria, eu não permitiria que você tocasse. Inclusive, eu estou numa igreja lá com uma fase de plantação. Não sei quem aqui já trabalhou em plantação de igreja, começar uma igreja do zero. É muito trabalho, é muita coisa para ser feita. Então, você prega, você visita, você liga, você manda mensagem, telefona, você ora, eu faço o período de louvor, a gente faz tudo, acaba fazendo tudo. Eu tenho passado uma orientação pro pessoal do louvor lá. Eu tenho batido muito nessa questão das letras, né? Às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né? Então vai muito da letra. Eu vou analisar se eu deixo ou não. Agora, se puder evitar, meu amigo, evite. Né? Agora, eu não acho que vamos dizer assim, é uma razão para você se desligar da igreja. Se esse é o seu problema, né, esse é o menor dos seus problemas. Eu já fiz parte de igreja que demorou um tempo para as pessoas... Por exemplo, a igreja que eu frequento, a sede,
Hoje eu estou plantando uma igreja que é a congregação da sede. Na sede eu fui líder de louvor durante 12 anos seguidos. 12 anos, foi um trabalho de formiguinha, ao longo dos anos construindo a ideia que as pessoas tinham que analisar e tal. Com o passar do tempo, eles mesmos foram vendo que algumas letras não davam, que algumas músicas não combinavam. Agora, eu sei que tem pessoas que vão ser terminantemente contra, né? Não pode. Agora, se eu vejo que a letra não fere um princípio, né, eu não acho que é vamos dizer assim, uma heresia, um pecado. A verdade, ela é verdade, ela sendo dita pela boca de qualquer pessoa. A verdade, ela sempre vem, e ela sempre vem de Deus. Tiago vai falar isso. Toda dádiva, todo bom perfeito vem do alto, né? Então, se é uma verdade completa, se não contradiz a Escritura, se não é uma heresia, não acho que é uma razão para você sair da igreja. Eu não conheço o grupo Prisma, tá? Eu não conheço, estou falando que eu não sei as letras, teria que analisar. Agora, tem letra que não dá, cara. Já teve a situação lá na minha igreja de eu pegar, sentar com a pessoa que pediu uma letra. Vamos ler aqui essa letra? Você acha que está tudo certinho aqui? Porque às vezes a pessoa até não tem o conhecimento. Quando você começa a explicar, você já parou para pensar nisso aqui? Olha o que ele está dizendo aqui. Olha isso, olha isso. Mas volta a frisar, não acho que é uma razão para você sair da igreja, se desligar. De repente, se você é do Ministério do Louvor, conversa com o líder, conversa com o pastor, né? E hoje, cara, essa questão de música, de louvor, tá muito complicado, porque as igrejas, todas elas estão pegando esses louvores, músicas da moda, aí, o worship music, né? E as letras cada vez mais pobres, vou te passar a palavra, Ricardo. As letras cada vez mais pobres, cada vez mais antropocêntricas, né? Cada vez mais repetitivas, falando de poder, isso aqui é complicado, né? Mas tem que ter cautela, eu penso assim pelo menos, mas eu sei que tem muita gente que pensa diferente. Ricardo, pode falar, meu querido. Eu também concordo com você. A função do pastor é muito complicada, principalmente na questão do ministério de louvor, porque o hit do momento, o pessoal quer cantar, quer estar na igreja e tudo mais, mas tem que ser analisado. Eu não vou muito pela essa característica do compositor da música. Eu também prefiro analisar as letras, porque temos muitos crentes sinceros aí que estão com a letra completamente destrambelhada, não tem nada a ver com a Bíblia. E não é porque ele tem uma vida idônea, certo, ele é um crente honesto, direito, seguidor da palavra, que por ele cometer erros na letra da música, que ele vai permitir. Então, nós temos que ter um critério. O critério adotado pela nossa igreja, a igreja presbiteriana, é das letras. Então, se verificarmos, por exemplo, alguns irmãos que têm algumas letras muito conhecidas, como até o irmão Lázaro, né, tem muitas músicas muito bem conhecidas, muitas pessoas que eu conheço acham ele muito sério, mas a música dele está sendo cantada por padres, está sendo cantada em missas e tudo mais, então isso vai tirar a dignidade da música dele? Claro que não. O que nós temos que entender é que, como você falou, Deus fala, Deus usa métodos incríveis e extraordinários para nos conduzir à inteira adoração. Se estiver de acordo, eu sempre analiso muito a letra, mas tem muitas aí, meu irmão, é brincadeira, Deus pintou o mundo, Deus pintou aquilo, Deus pintou aquilo, que ninguém explica Deus e por aí vai, e a gente... E está aí o ritmo do momento, e todo mundo toca na igreja sem analisar nada. Então, essa questão da seita é muito delicado, porque quando a gente analisa, por exemplo, as músicas do Voz da Verdade, tem algumas músicas que eu acho muito bonitas, tem uma letra muito bem feita, e uma letra até profunda, mas temos que ter muito cuidado, temos que encontrar um bom senso. É isso aí. E o bom senso não é vetar tudo, nem permitir tudo, é fazer uma análise criteriosa. É isso aí. O Eduardo até colocou aqui, eu acho que não se deve tocar a música de seitas, mesmo que as músicas não tenham erros bíblicos teológicos, né? Eu fiz questão de frisar o comentário do Eduardo, porque eu conheço o Eduardo, sei que a posição dele é assim, mas para mostrar que você tem os dois lados. Você vai ter gente que vai ser terminantemente contra, como ele, e outros que vão ser, outros que vão aceitar tudo, abraçar tudo, vão cantar tudo aqui sem analisar, e outros que vão tentar buscar uma linha do meio. Eu procuro a linha do meio nesse sentido, procuro orientar, inclusive assim, não é só questão de cantar na igreja letras de músicas que sejam feitas por uma seita, por um grupo que, como Voz da Verdade, por exemplo, né? Mas eu vou até mais fundo. Às vezes eu tenho
procurar instruir muitos meninos lá na igreja, que a gente está fazendo um trabalho de plantação, a eles pensarem no conteúdo do culto como um todo. Por exemplo, escolher músicas mais cristocêntricas, escolher músicas que tem mais a ver com a palavra, entender que a música ensina, né? Ou seja, a música, vou falar que a música ensina mais até do que o momento da pregação, do que o momento do ensino, o momento do estudo, porque a música fica gravada. Então a pessoa aprende ali cantando. A música é mais fácil para memorizar. Às vezes o cara sai cantando uma música que foi cantada no período do louvor da adoração ali, mas não lembra que o pastor pregou, né? Acontece muito isso. Então eu tenho procurado incutir na mente deles isso. A grande verdade é que as igrejas deixaram de fazer esse tipo de trabalho, de instruir os músicos, de instruir aqueles que estão à frente dos ministérios. Na minha opinião, todo mundo que está no Ministério de Louvor devia pelo menos fazer pelo menos um curso básico de teologia, para ter um pensamento mais teológico, pensar de forma mais teológica. Muitos problemas seriam sanados. Mas é isso. Eu já peguei muita discussão com gente do Ministério do Louvor. Meu Jesus do céu. Teve uma vez que, para eu explicar ao irmão que ele não podia cantar determinada música, ele ficou com raiva de mim. Ele pediu para sair do Ministério de Louvor. Eu cheguei, pastor, eu passei por isso. Quer dizer, até a música que deve cantar, eu disse, meu irmão, a liturgia é do pastor. Então você não é livre nessa área também, não. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado, porque a mensagem das seitas, ela às vezes não é muito descarada, ela vem de forma sutil. Faz com que você goste de um determinado cantor, determinada banda, e aí você começa a consumir todo o material dele, e aí é onde mora o perigo. Eu tenho contato com vários irmãos pentecostais, e reprovo várias e várias, quase todas, músicas pentecostais. Perdoe se tem algum irmão pentecostal na sala, mas por incompatibilidade doutrinária. Então, assim, não é só erros bíblicos, mas também, às vezes, incompatibilidade doutrinária, de pensamento e tudo mais, nós temos que reprovar. E até uma observação interessante aqui, você falou dos irmãos pentecostais, muita coisa do que a gente canta na igreja, até de músicas mais antigas, são feitas por irmãos que, às vezes, são de uma outra linha teológica, que para muitos vão considerar aquele irmão, aquela linha teológica dele lá. Eu já vi, por exemplo, calvinista falando que o arminianismo é heresia. Eu não penso assim, mas já vi gente falando isso. Arminianismo é uma heresia. Mas na igreja dele, ele canta um monte de música do Ademar de Campos, que é arminiano. Tá entendendo? Aí, né, na minha opinião, é 2 pesos, 2 medidas. O cara canta grande é o Senhor e mude. É do Ademar de Campos. Canta ele exaltado, o rei exaltado no céu, que é do Ademar de Campos. O Ademar de Campos, inclusive, é um dos maiores compositores, né, gospel, de música que a gente canta. Asaf Borba também é outro cara que é arminiano, excelentes músicas, excelentes canções. Mas até eles, de vez em quando, eles dão uma erradinha. Por isso que é importante a gente analisar a letra. E ver se ela está afinada com a palavra de Deus ou não. O Jonathan colocou ali, tentar escolher as músicas que estejam na mesma linha da mensagem, se possível. Exatamente. O culto, ele é um todo, né? Você tem o reverendo Ricardo aqui, você prepara uma mensagem, né, reverendo? Aí você prepara ali, você vai falar da cruz, aí o cara está cantando uma mensagem que não tem nada a ver. Então, verdade, tem que tá afinado, né? Senso, né? Então isso aí é importante. Queridos, eu estou trabalhando aqui com plantação de igreja também. Legal. Até as nossas músicas possuem um repertório. Ninguém pode sair desse repertório e cantar uma música livre, assim, chegar e dizer, não, o pastor gostaria de cantar tal música. Não, nós temos um repertório, escolha do repertório. Aqui também. Que assim, todas elas já foram analisadas. Aí às vezes chama a gente de radical, mas para fazer a coisa certa pode me chamar de radical, não estou nem aí não. Às vezes é necessário, né? Mas, queridos, é isso. Agradecer a presença de cada um de vocês aí. Depois eu vou postar o PDFzinho da aula de hoje lá. E espero que vocês tenham gostado, que tenha abençoado a vida de vocês aí. Quem quiser usar o material pode usar. Eu quero usar o material para ensinar lá na igreja, quero dar uma aula, pode ficar à vontade. A ideia da FATEG toda, FATEG é uma obra missionária. Né? Para quem não entendeu isso, FATEG é uma obra missionária, é uma obra para investir no reino de Deus. E a gente faz, tudo que a gente faz pensando nisso. Então, pode usar o material, fique à vontade. Não precisa citar meu nome, não precisa citar o nome da FATEG, não. O importante é o ensino bíblico alastrar, né? Ele tocar cada vez mais vidas, mais corações. Tá? E é isso, eu vou pedir para... O Eduardo colocou mais um no time de plantação de igreja. É isso aí,
vão depois formar um grupo aí daqueles que estão trabalhando na plantação de igreja, porque tem muita coisa, figurinha para trocar, né? O Laerte colocou, ótima aula, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor, perguntar para ti, pode depois colocar aquele outro livro que o senhor tinha indicado, além do Base da Fé Cristã? Sim. Eu vou postar lá no grupo lá depois, vou mostrar o curso apologético em defesa da fé, que é esse aqui. Tá? Tem muita coisa aqui sobre seitas e heresias, muita coisa mesmo. Esse livro aqui ele tem 800 e poucas páginas. Então é bastante coisa. Vou postar lá depois e vou postar o do... Acho que você está se referindo ao livro do Wayne Grudem. Né? Esse eu postei lá também. Esse eu acabei de postar. Então beleza. Era esse da apologética que eu não tinha feito. Esse aqui é curso apologético em defesa da fé. Beleza. Ok? E é isso, queridos. Eu vou pedir para o reverendo Ricardo orar para a gente finalizar, agradecendo a Deus aí por esse estudo, por esse momento. Amém. Nosso Deus, eterno Pai, nós te louvamos pelo momento no qual nós aprendemos sobre os perigos que as nossas igrejas correm ao não ouvir a tua voz. Clamo ao Senhor, meu Deus, para que coloque nos nossos corações o desejo ardente de buscar o Senhor sempre, de buscar a tua palavra sempre, para que nós não venhamos a tolerar as seitas e as heresias minando a fé dos nossos membros. Obrigado, meu Senhor, pelo pastor Ricardo, pela sua explanação sobre o tema. Peço ao Senhor que dê tua bênção sobre a vida dele, sobre a vida de todos os alunos que estão aqui, inclusive as nossas. Peço ao Senhor, meu Deus e Pai, que conduza sempre essas aulas da FATEG para que elas venham abençoar ministérios espalhados sobre o Brasil e sobre o mundo. Obrigado, me dá uma boa noite de sono, um sono restaurador, para que amanhã tenhamos um dia na tua graça. Obrigado, meu Pai, pela aula dessa noite, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos. Deus abençoe a todos. Valeu, obrigado, hein? Boa aula aí, foi excelente. Valeu, Eduardo, valeu. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite, meus queridos. Grande abraço. Vamos falar Muito obrigado.